do ponto de vista da organização que a gente tem social, dessa organização social capitalista, existe uma luta para que não se fuja desses eixos centrais de desenvolvimento econômico. Agora, do ponto de vista de uma mulher negra, periférica, jovem, que vem de movimentos de luta, a força dos movimentos, das organizações, sejam elas de juventude, sejam as organizações culturais, elas têm gritado na cidade, até por essa percepção do direito mesmo à cidade real. Assim. Você tem a gente, né, assim, a diretoria, um dos caminhos que a gente tem feito, né, para não sair distante da minha atividade todos os dias, a gente consegue, tem um mapeamento na cidade do que acontece, dos vários rolês. Você tem uma série de ferramentas de comunicação padrão que falam dos mesmos lugares, mas você tem saraus pela cidade inteira, você tem batalha de MCs pela cidade inteira, você tem roda de capoeira na praça, a cidade ela ferve por esse lugar da descentralização. Politicamente falando, eu acho que envolve uma resistência exatamente por esse lugar, assim. Tem um lugar do mercado, tem um lugar da venda e tem um lugar daqueles que ainda correm atrás do acúmulo, né, do recurso, né, da coisa, da grana. Agora, enquanto direito, enquanto uma liberdade de expressão, a cidade tem lutado e é uma das pautas que mais chegam no poder público. Talvez o meu lugar ocupado hoje seja isso. As pessoas, elas reivindicaram alguém num lugar que consiga escutar e ver por esse outro prisma, né? Eu estava passando aqui, tem um viaduto aqui, acho que é o Oscar Niemeyer, daqui da Andradas, Contorno, ele é grandão. Aí tem um picho do Freck, assim, escrito, a gente não precisa de heróis, a gente não precisa de novos líderes, a gente precisa de pessoas novas que escutem o que a gente tem falado, assim. E aí eu me senti muito afetada por isso, falei, nossa, eu estava pensando num rolê, vi aquilo e falei, é exatamente esse lugar, a valorização, me reconhecer enquanto diretora de políticas para juventudes é isso, assim, perceber que a cidade, uma das pautas de juventude é essa, a cidade grita pela descentralização, pelo reconhecimento dos seus territórios naquilo que eles são, que eles se constituíram, e há essa briga de forças, assim, mas que depois do movimento da Praia da Estação, revirada cultural, você vê que a coisa ela tem mudado, né, de perspectiva, só falta a política pública você tentar e dar a mão para ir junto. Seria meio ingrato, né, assim, e infeliz da minha parte dizer que eu já tenho uma proposta, que eu já tenho ações. Não tenho mesmo, assim. Até porque o princípio vamos escutar de verdade, né? Porque mesmo que eu acho que de alguma forma eu movimentei na cidade, ainda é só um lado e você não é capaz de escutar todo mundo. Então, assim, e aí são três questões muito complexas, mas um lugar que a gente fomenta assim, quem vem de luta sabe que você precisa se organizar, se mobilizar e usar de ferramentas de linguagem que acessem as pessoas para você conseguir aquilo que é por direito. E aí a gente está numa fase política tão difícil, né, de retrocessos, de golpe, de uma falta de sensibilidade de perceber o outro. E existem instituições dentro da legislação que elas são, assim, elas só foram engessadas, que basta um olhar mais sensível, um trabalho coletivo para ativar ele, assim. Então, dentro da prefeitura, uma das primeiras coisas que a gente fez vamos conversar com todos os outros setores, trabalhar a interseccionalidade, a intersetorialidade que as pessoas gostam tanto de falar dela, e vamos entender o que eles têm como proposta que estão ligadas, pautas ligadas diretamente à juventude. Esse era um caminho. E aí, isso tem se valorizado, né? Assim, um exemplo que a gente tem, assim, de uma parceria e interseccionalidade que tem funcionado é que uma das minhas responsabilidades é o Centro de Referência da Juventude. E ali a gente buscou, né, as outras secretarias para que elas agregassem com atividades de uma maneira a conversar, tendo um comitê gestor que foi conquistado pela sociedade civil, ou seja, uma gestão compartilhada ali entre poder público e sociedade civil real,
para já pensar assim, o que a gente consegue propor na emergência das pautas que já estão colocadas, ações que fomentem a descentralização, que fomentem a participação. E aí o CRJ tem sido o nosso equipamento real, e aí o que a gente tem feito é rodas de conversas, espaços abertos nesse primeiro momento para trazer a juventude para dialogar. Não só jovens, mas instituições, ONGs que trabalham com juventudes, assim. E um dos caminhos, né, que a gente tem feito também, que é uma intensificação, que é a Conferência Municipal de Juventude, garantida por lei, para se constituir um conselho, que historicamente foi muito engessado, né, com inserções diretas partidárias. A ideia agora é como que a gente reativa esse lugar, é por lei garantir o conselho, como que a gente faz ele funcionar de maneira que a gente tenha participações que dê conta de dialogar e subsidiar a pauta da política. Então, os nossos dois esforços para esse lugar da descentralização, que é uma das pautas de juventude, é trazer as pessoas para conversar.